A ilusão do tempo, o passado, o presente e o agora. Uma jornada profunda sobre a verdadeira natureza do tempo. Alguns dizem que o tempo é um rio. Outros dizem que é um fio, tecido pelas mãos invisíveis do destino. Há quem diga que ele é apenas um mecanismo físico, medido por relógios, calendários e estações. Mas para Elias, o tempo era um mistério que sempre o inquietou, uma sensação mais do que uma certeza, uma presença mais do que uma linha contínua. Ele era o tipo de pessoa que encarava o mundo com perguntas nos olhos, não porque buscava complicar a vida, mas porque, desde pequeno, tinha a sensação de que havia algo além daquilo que as pessoas costumavam dizer. Enquanto todos se preocupavam com horários e metas, Elias se perguntava: por que o tempo parece mudar de velocidade conforme o que sentimos? Em alguns dias, uma hora parecia durar uma eternidade. Em outros, o dia evaporava em um sopro. Se o tempo fosse realmente uma medida fixa, por que ele parecia tão moldável dentro de nós? Esses questionamentos ficaram adormecidos durante a vida adulta, enquanto ele seguia a rotina normal. Trabalho, compromissos, relógios, prazos. Mas no fundo, ainda havia uma semente incômoda de curiosidade, como uma brasa silenciosa esperando o momento certo para acender. Esse momento chegou em uma tarde diferente de todas as outras. O encontro com o relógio quebrado. O céu estava encoberto por nuvens densas, e o vento carregava uma melancolia quase poética. Elias decidiu ir embora do trabalho por um caminho alternativo, buscando um pouco de silêncio, algo que ele sentia falta, mesmo sem perceber. Foi nessa caminhada que viu, bem no meio da calçada, um relógio de bolso antigo. O metal estava arranhado, a tampa aberta e os ponteiros congelados às 11h47. Por algum motivo inexplicável, Elias sentiu que aquele relógio lhe chamava. Pegou-o com cuidado, como quem recolhe algo sagrado. Naquele instante, teve a sensação estranha de que o mundo ao redor ficou mais silencioso, como se o tempo tivesse parado também. Ele continuou caminhando até chegar em casa, e o relógio nunca saiu de sua mão. O que ele não imaginava é que aquele simples objeto seria o portal para a maior jornada de sua vida. O sonho do corredor do tempo. Naquela noite, Elias teve um sonho tão vívido que parecia mais real que o próprio mundo acordado. Ele se viu caminhando por um corredor interminável, iluminado por uma luz suave que vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. As paredes eram cobertas por portas, cada uma com uma placa. Passado, infância, escolhas, medos, agora, futuro, caminhos não tomados, possibilidades, silêncio. Movido por uma mistura de curiosidade e temor, Elias abriu a porta do passado. A porta do passado. Dentro dela, havia uma sala cheia de cenas flutuantes como memórias vivas. Ele viu sua versão criança correndo pelo quintal. Viu seu primeiro dia de escola, o momento em que perdeu alguém especial, o primeiro amor, a primeira decepção. Tudo era tão nítido que parecia, de fato, acontecer naquele exato momento. Mas então ele percebeu algo perturbador. As lembranças mudavam levemente conforme ele observava. Um detalhe de cor, um gesto diferente, um silêncio onde antes havia uma palavra. Era como se a memória fosse uma pintura feita de tinta fresca, sempre sendo moldada pela forma como ele a olhava agora. Foi nesse momento que Elias compreendeu. O passado não é fixo. O passado não existe fora de nós. Ele é reconstruído, reinterpretado, reinventado, sempre no presente.
Fechou a porta com o coração acelerado. A porta do futuro. A próxima porta parecia vibrar. Quando Elias a abriu, viu possibilidades infinitas, como janelas flutuantes mostrando versões diferentes de sua vida. Em uma delas, ele vivia em uma cidade grande, cercado de projetos. Em outra, estava em uma cabana distante, escrevendo. Em outra, era pai. Em outra, estava sozinho. Em outra, havia se tornado alguém completamente diferente. O que chamou sua atenção foi que, ao tentar tocar qualquer uma daquelas cenas, elas se desfaziam como poeira luminosa. Nada era sólido, nada existia de verdade. O futuro era apenas intenção, expectativa, medo, desejo. Era feito de ideias, não de realidade. Ele fechou a porta, sentindo ao mesmo tempo fascínio e inquietação. A porta do agora. A porta do agora era diferente de todas as outras. Não tinha ornamentos, não tinha brilho, não tinha placa. Era simples. Serena. Quando Elias abriu, encontrou um espaço vazio, mas não um vazio triste. Era um vazio pleno, silencioso, infinito. Ali não havia imagens, nem memórias, nem possibilidades. Só havia presença. E naquele silêncio absoluto, Elias sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um tipo de paz que não dependia de nada externo. Era como se o próprio tempo estivesse respirando com ele. Então, uma voz suave ecoou, não nos ouvidos, mas no centro do seu ser. Nada existe fora do agora. O passado é memória. O futuro é imaginação. A vida só acontece aqui. E Elias despertou. A descoberta da vida presente. Ao acordar, percebeu que o relógio quebrado ainda estava em sua mão. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. Começou a observar o mundo com uma nova sensibilidade. Percebeu como as pessoas viviam como prisioneiras de dois lugares que não existiam: o ontem e o amanhã. Todos sofriam por memórias e ansiedades e esqueciam o único lugar onde realmente estavam: o presente. Elias começou a caminhar mais devagar, a ouvir com mais profundidade, a sentir com mais atenção. Ele percebeu que, quando estamos totalmente presentes, o tempo parece se expandir. Quando estamos presos na mente, o tempo parece escapar pelas mãos. Quando nos alinhamos ao agora, a vida ganha cor, detalhe, textura e intensidade. A segunda jornada. O encontro com o velho sábio. Em um fim de semana, Elias decidiu viajar para uma pequena cidade montanhosa, buscando silêncio e respostas. Lá, conheceu um senhor idoso chamado Aharon, dono de uma pequena livraria. O velho o observou por alguns instantes e disse, sem explicar nada: "Você encontrou o relógio." Elias ficou paralisado. Como ele sabia? Aharon sorriu com calma e continuou: "Você acha que encontrou um relógio quebrado, mas é o relógio que encontrou você." O velho então contou uma história antiga, passada de geração em geração. Dizia-se que existiam poucos objetos no mundo capazes de revelar verdades esquecidas. Relógios quebrados eram um desses símbolos, não porque deixaram de contar o tempo, mas porque lembravam que o tempo não pode ser contado. Aharon ensinou a Elias durante horas sobre a natureza da mente, da percepção e da presença. Disse: "A mente cria o passado e antecipa o futuro, mas o ser vive apenas no agora. E quando você vive no agora, você se torna intocável pelo tempo." Elias sentiu que finalmente entendia o que vinha buscando desde a infância.
A transformação. Com o passar dos meses, algo profundo mudou na vida de Elias. Ele deixou de viver no piloto automático. Deixou de carregar culpas antigas. Deixou de sofrer por futuros que talvez nunca aconteceriam. Não porque fosse fácil, mas porque ele descobriu que cada emoção, cada pensamento, cada experiência só existia quando ele dava vida a eles. E então, pela primeira vez, ele experimentou o verdadeiro Signif. O passado não está atrás. O futuro não está à frente. Ambos estão dentro da mente. E tudo o que existe, tudo o que importa, tudo o que é real, está acontecendo agora. O relógio quebrado permaneceu em sua mesa, não como um objeto, mas como um lembrete eterno de que o tempo não é inimigo, nem mestre. É apenas um reflexo, uma ilusão útil, mas ainda assim, uma ilusão. E assim Elias caminhou pelo restante da vida sabendo que, enquanto estivesse presente, enquanto habitasse o agora, nenhuma preocupação, nenhum arrependimento e nenhuma expectativa poderiam roubar sua paz. Porque a verdadeira liberdade, a única que ninguém pode tirar, está justamente no único lugar onde sempre estivemos. O presente, o instante eterno, o agora,